Oi, gente. Segunda monitoria. Hoje eu vou tentar abordar tecido cartilaginoso e tecido ósseo logo. E aí a próxima ficaria só para tecido muscular, tá? Vou tentar fazer esse de tempo. Normalmente são estruturas que têm menos características, têm menos lâminas, então eu acredito que vai dar tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que tecido cartilaginoso é basicamente um tecido conjuntivo que ele sofreu um processo de especialização e se tornou um tecido com consistência rígida. Então, a cartilagem ela é realmente rígida. Você pode tocar, por exemplo, na cartilagem do seu nariz, você vai ver que ela é um tecido rígido. Lembrando que um processo de especialização para se tornar mais rígido não quer dizer que ela sofreu um processo de ossificação. Aí vocês vão ter que lembrar que a cartilagem hialina, por exemplo, ela dá origem a ossos, porque você tem uma cartilagem que sofre um processo de ossificação, mas são estruturas diferentes. Se eu falo em um tecido conjuntivo que sofreu um processo de especialização por ossificação, ele se torna um tecido ósseo. Se for um tecido conjuntivo que sofreu um processo de especialização para se tornar com uma consistência mais rígida, mas não sofreu ossificação, eu posso estar falando de cartilagem. E aí eu preciso entender que a cartilagem ela tem funções. Ela vai fazer suporte de tecidos moles, ela vai fazer articulação. As nossas articulações, elas só funcionam, elas só permitem um deslizamento de um osso sobre o outro, porque existem essas estruturas cartilaginosas. Elas também estão presentes nos discos intervertebrais, elas amenizam o impacto sobre os ossos e evitam o atrito de um osso no outro. Poderia gerar dor, poderia gerar uma série de desgastes, por exemplo. Ela facilita esse processo de deslizamento e, portanto, a gente só consegue ter essa mobilidade nas articulações justamente devido a essas estruturas cartilaginosas que ficam nas articulações dos ossos, ok? Então, ela vai fazer basicamente suporte de tecido ósseo, revestimento de articulação e ela vai facilitar esse deslizamento dos ossos. Então, suporte e articulação. Pensou em cartilagem, pensa em suporte e pensa em articulação, tá? Ela também vai ajudar na formação e no crescimento. Os discos epifisais são os discos de cartilagem, que aí eles vão sofrer processos de ossificação. E aí a gente cresce por causa desses processos de ossificação. Então, a gente só cresce, né? Óbvio que tem ações hormonais, etc. Mas, basicamente, os ossos eles só crescem por causa desses discos de cartilagem que permitem esse processo de ossificação, o processo de aumento dos ossos, tá? Falou em cartilagem, eu lembro de condrócito. E aí você vai ver que é muito semelhante às células de tecido ósseo. Mas vamos lá. Cartilagem, eu lembro de condrócito e condroblasto. Mas a célula principal é o condrócito. O condrócito, pensa comigo aqui. Se o condrócito é a célula principal, quem é principal fica no centro. Então, as células que estão no centro da cartilagem eu vou chamar de condrócitos. Condroblastos, ele é meio que coadjuvante e tal. Então, ele vai ficar na periferia. Condrócito está no meio, condroblasto está na periferia. Matriz extracelular é basicamente o que também vai diferenciar os tecidos conjuntivos que sofrem processos de especialização. No caso do tecido cartilaginoso, essa matriz extracelular que vai diferenciar se eu estou falando de um tecido cartilaginoso elástico, se é um hialino ou se é um fibroso, tá? Mas basicamente todos eles vão ter colágeno, tudo bem? Então, colágeno ou colágeno e elastina, se eu estiver falando no elástico. E aí todos eles também vão ter proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. É por isso que a gente faz infusão de ácido hialurônico, toma ácido hialurônico, enfim, falando que vai fazer bem para as cartilagens. Basicamente, colágeno, proteoglicano, ácido hialurônico e glicoproteínas. É importante saber essa composição, tá? Então, proteoglicano, ácido hialurônico e glicoproteína. E tem colágeno. E aí, o que tiver a mais é o que vai diferenciar se eu estou falando de uma hialina, de um elástico, de uma fibrose, tá bom? Lacunas são basicamente o quê? Lacunas são buracos onde estão os condrócitos. Se eu estiver falando de cartilagem, se eu estiver falando de osso, mais à frente vocês vão ver, vão ser buracos onde estão os osteócitos, tá? Mas basicamente, lacuna é um buraco, é realmente uma lacuna. Então, é um buraco onde tem uma célula. Normalmente tem uma célula. Então, a lacuna do tecido cartilaginoso tem condrócito. Só que aqui um detalhe. No tecido cartilaginoso, essa lacuna, esse buraco, pode ter mais de um condrócito, tá? Inclusive, mais de um condrócito, ele pode dar origem a vários condroblastos, que aí seria um grupo isômero, tá? Mas pensa comigo aqui. No tecido cartilaginoso, eu tenho lacuna, que é o buraco onde estão os
condrócitos. Esses condrócitos podem ter mais de um condrócito e uma lacuna, tá? Então, eles podem estar juntinhos, ok? Se eu estiver falando em tecido ósseo, tu vai lembrar que a lacuna só cabe um osteócito, tá? Pensa que o osso é mais gordinho que o cartilaginoso e aí o osso só cabe um na lacuna. A cartilagem eu posso ter mais de um. Lembra também que a cartilagem, ela é avascular. E aí ela é nutrida pelo pericôndrio. Aqui eu tenho um pericôndrio, lá eu tenho um periósteo. Lembra que, normalmente, as estruturas que vão ter esse C vão estar relacionadas ao tecido cartilaginoso. Então, C de cartilaginoso, C de pericôndrio, condroblasto, condrócito, tá bom? Então, vamos seguir essa linha, tá? Então, ele é avascular, vai ser nutrido pelo pericôndrio. Só que aí tem uma especificidade que é, por exemplo, as que estão nas articulações e as fibrosas, elas não têm pericôndrio. Então, elas vão ser nutridas pelo líquido sinovial. E aí a questão, tá? Fibrosas e as que estão nas articulações, elas são nutridas por líquido sinovial e não por pericôndrio, tá? Não tem vasos linfáticos e não tem nervos, tudo bem? Aqui é um esqueminha para vocês pegarem o basicão, tá? Se não for aprender nada de cartilagem, tentem aprender pelo menos isso aqui, que é basicamente o quê? Que é o pericôndrio. O pericôndrio, ela é a estrutura que vai revestir essas cartilagens e aí ele tem funções. Quais são as três principais funções do pericôndrio? Ele vai produzir condrócitos, ele vai nutrir e oxigenar. Se ele nutre e oxigena, então ele tem vasos, tá? Ele tem vasos, ele tem nervos e ele tem vasos linfáticos. Então ele tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos e nervos. Lembra que cartilagem é avascular, então ele precisa de alguma coisa para realizar esse processo de nutrição. Quem faz? Pericôndrio. Já se forem articulares ou fibrosas, vai ser o líquido sinovial, porque elas não têm pericôndrio. Mas vamos por parte. Pericôndrio, qual é a função? Produz condrócito, nutrição e oxigenação e eliminação de substâncias, tá? As excretas metabólicas, tá? Condrócito, nutre, excreta. Beleza. Só que o que vai acontecer? Ela é uma bainha de tecido conjuntivo. Então, se ela é uma bainha de tecido conjuntivo que nutre alguma coisa, ela precisa de quê? Vasos. Só que aí ela tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Só que nem todo mundo quis ter pericôndrio, tá? Senão seria fácil demais, não daria para fazer questão pegadinha. Então, o pericôndrio, ele não vai estar presente nas articulares e nas fibrosas. Nelas, a gente pensa em líquido sinovial. Vamos de novo? Vamos lá. Pericôndrio produz condrócitos, nutrição e eliminação de substâncias. Se ele nutre, ele é vascularizado, ele tem vasos linfáticos e ele tem nervos. Lembro que ele não está presente nas articulares e nas fibrosas. Elas são nutridas pelo líquido sinovial, tá bom? Aprendi pericôndrio. Se eu tiver que saber um componente fundamental de cada tipo de cartilagem, eu tenho que saber que na hialina eu tenho colágeno tipo 2, na elástica eu tenho fibras elásticas e na fibrosa eu tenho colágeno tipo 1. E aí é bem importante que vocês saibam disso, porque colágeno tipo 1, vamos pensar aqui, colágeno tipo 1, sempre que eu falar colágeno tipo 1, pense em colágeno mais duro, tá? Pense em colágeno que ele consegue absorver maior impacto, consegue sofrer maior atrito. Colágeno tipo 2 é um colágeno que pode sofrer atrito, mas ele tem que sofrer menos atrito, tá? E elástica, tu lembra que elástica estica, tá? Então elástica, ok? Mas eu preciso que vocês entendam que o colágeno tipo 1 ele é mais duro porque ele também tá no osso, tá bom? E a fibrosa, ela fica em regiões de muito impacto, tudo bem? E aí, Gabi, se eu não quiser decorar muita coisa, mas eu quiser tirar uma nota boa na prova, principalmente na osso, o que eu faço? Aprende comigo a identificar a cartilagem, aonde a cartilagem está e qual é o componente fundamental dela, tá? Se você só quiser saber pouca coisa, saiba isso. Então, e a Alina lembra de colágeno tipo 2, elástica, fibrosa, colágeno tipo 1. E agora eu preciso saber aonde elas estão. Primeira coisa, essas coresinhas não estão aí aleatoriamente. O bizu para identificar na lâmina é esse. A hialina normalmente é azul, a fibrosa vai aparecer mais avermelhada e a elástica ela é roxinha. E aí eu preciso abafar com vocês que eu
eu normalmente tirava notas muito boas em histologia, né? Porque enfim, eu não ia para o anatômico, então eu precisava fazer minha nota através de histologia. E foi a questão que eu errei, foi a de cartilagem, porque eu não soube identificar o que era roxo e o que era azul. Mas enfim, vou ensinar vocês a identificarem para não cometerem o mesmo erro que eu, tá? Foi na teoria do chute, né? Eu tinha 2 lâminas para chutar, ou hialina ou elástica. Eu botei elástica e era hialina. Mas tudo bem, eu superei. Mas vamos lá. A hialina, sempre que eu pensava em hialina, eu pensava em quê? Eu pensava o seguinte: hialina, eu penso em respiração, costela e articulação de osso longo. Então, como assim, Gabi? Respiração, fossa nasal, traqueia e brônquio. Tá, então respiração, porque ela está presente na fossa nasal, na traqueia, no brônquio, costela e osso longo. O que tivesse de costela, eu marcava que era hialina. O que tivesse relacionado ao sistema respiratório, fossa nasal, traqueia ou brônquio, eu marcava cartilagem hialina. E o que fosse de articulação de osso longo, marcava cartilagem hialina. Então eu decorei assim: osso longo, respiração, porque era traqueia, brônquio e fossa nasal, e costela, porque a parte da frente da costela não é formada por cartilagem é hialina. Quando eu fui aprender a elástica, que eu aprendi ouvido, enfim, eu chamava ouvido, mas para mim era basicamente tudo que fosse relacionado com audição, epiglote e laringe. Então, elástica, epiglote, laringe e audição. Por quê? Pavilhão auditivo, conduto auditivo externo e tuba auditiva. Se tivesse auditiva, eu marcava elástica. Epiglote e laringe. Então, auditivo, epiglote e laringe, elástica. Hialina, respiração, então, fossa nasal, traqueia e brônquio, costela e articulação de osso longo. E fibrosa é aquela que vai estar nos locais de mais atrito, sínfise púbica, discos intervertebrais e pontos de inserção de tendões e ligamentos. Então, basicamente, eu decorei assim, resumindo como eu usei para aprender. Pensei hialina, pensei respiração, costela, articulação de osso longo. Respiração, fossa nasal, traqueia e brônquios. Elástica, auditivo, epiglote e laringe, porque aí eu tenho pavilhão auditivo, conduto auditivo e tubo auditivo externo, tá? E aí, fibrosa, sempre que eu lembrava de alguma coisa que tivesse muito impacto, na verdade ela era o que sobrava, tá? Mas basicamente, discos intervertebrais, pontos de inserção de tendões e ligamentos e sínfise púbica. Assim eu decorava onde estava cada tipo de cartilagem. E isso é questão de prova, tá? Perguntar onde está cada cartilagem. E também a questão de ósseo, tá? Ele pergunta normalmente qual é a cartilagem e onde ela está. Aqui é uma cartilagem elástica. Vocês lembrem que a cartilagem elástica é roxa. Não cometam o mesmo erro que eu. Aqui, eu já ia apontar com um dedo. Aqui, a gente está vendo condrócitos, tá? Condrócitos nas lacunas. Lembra que condrócito, como ele é a personagem principal, ele está no meio. O que tiver na lateral é condroblasto, tá? É o que está no bastidor. Que piada péssima, mas tudo bem. Aqui a gente tem outra lâmina de cartilagem elástica. Lembra que é roxa, tá? Sempre que eu lembrar de roxo, eu lembro que ela é elástica. Não digam a Jorge que eu mandei vocês diferenciarem, que eu falei para vocês diferenciarem pela cor, tá? Ele prefere que seja por estruturas histológicas, mas vamos pela cor que é mais fácil, tá? Aqui é o pericôndrio, tá? Que era aquela estrutura, tem vasos, nervos e vasos linfáticos que vai fazer o processo de nutrição das cartilagens elásticas, as cartilagens em geral, exceto as de articulações de ossos longos e as fibrosas, tá? Então aqui eu tenho o pericôndrio de um lado, tenho o pericôndrio do outro, tá bom? Desculpa. Opa. Volte. Eu esqueci de falar do condrobaixo, tá? Porque travou em outra lâmina, mas tudo bem. O condroblasto é justamente esse que está na periferia. Tu sempre vai lembrar. Condroblasto está no bastidor, então ele está na periferia. Pericôndrio vai ficar em cima e embaixo, ao redor da cartilagem. E no meio vai ter a cartilagem. Se for roxa, elástica. Se for azul, hialina. Se tiver rajadas vermelhas, ela é... Sempre você vai reconhecer uma fibrose. Ela vai ser fibrosa, tá bom? E aí, se tu quiser ver de verdade, tu vai entender que nessa lateralzinha é mais claro. E aí são os condroblastos, tá bom? Nessa lateralzinha mais clara,
Mas aí sempre lembra, tá na lateral, condroblasto, tá no meio, condrócito. Foi a estrutura do tecido conjuntivo que está nas margens da cartilagem, pericôndrio, tá bom? Lembrando que se for fibrosa, não tem pericôndrio. E lembrando que se for articulação de ossos longos, também não tem pericôndrio, tá? A nutrição é pelo líquido sinovial. Aqui, a gente vai ver condrócito, lembra que ele está mais no centro. Aqui, aquela linha que eu tinha passado para vocês que está mais clara, aqui é condroblasto, tá? Então, blasto fica na periferia. Cartilagem elástica é roxinha. Grupo isógeno é aquele grupo que é formado por vários condrócitos em uma única lacuna, tá? São vários condrócitos dando origem a vários condroblastos em uma única lacuna, tá? E aqui é o pericôndrio. Grupo isômero, normalmente ele não cobra, tá? Ele cobra mais o que é um condrócito e o que é um condroblasto, tudo bem? Lembrando que o condroblasto está na periferia, nessa região mais clara, e o condrócito está nessa região mais do meio, tá bom? Aqui é a cartilagem elástica, grupo isômero e pericôndrio. Essa aqui, gente, é uma cartilagem fibrosa. Lembra aqui que eu usei para aprender a cartilagem fibrosa. Se a cartilagem fibrosa ela está em locais com maior impacto, com maior abrasão, que precisa de mais força, tá? Porque vocês lembram que ela está na sínfise púbica, lembrem que ela está nos discos intervertebrais, tá? Então, são estruturas que eu preciso de muita força. E aí, se são estruturas que eu preciso de muita força, então ela é muito bagunçada, ela é muito densa, ela parece uma estrutura de força, tá? Eu olho para essa estrutura, eu vejo ela muito forte, eu vejo ela muito densa, eu vejo ela muito cheia de informação. Então, fibrosa. A fibrosa é a que é esse vermelhinho, é a que é mais aparentemente ela é mais bagunçada, tá bom? Então, sempre que você ver o vermelhinho, você vai lembrar da cartilagem fibrosa, ok? E é interessante que na cartilagem fibrosa, os condrócitos eles estão arrumados em fileira, diferentemente das outras, tá? Aqui eles estão enfileiradinhos e essa parte é bonitinha, né? Mas geralmente ela dá um aspecto mais de bagunça, de estrutura mais densa, tá? Mas basicamente, hialina, ela é azul, ela é elástica, ela é roxa. Fibrosa, ela é vermelha, tá bom? Basicamente é isso que vocês têm que saber, que é basicamente esse slide. Tá? Onde ela tá, qual é a coisinha que ela se apresenta na lâmina para você conseguir identificar. Se tiver no meio, condrócito. Se tiver na lateral, condroblasto. Tá bom? Basicamente isso.